Rádio Alcaville apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. Será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o evangelho só do amor. E assim seremos o seu evangelho. E assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu evangelho. Graças
Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio dos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, eu, Letícia, agradeço por vocês nos receberem em seus lares. Pedimos que providenciem um copo com água para fluidificação. Vamos iniciar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, na terra e em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o teu nome. Mesmo quando o sofrimento ferir o nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai. Dá-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dá-nos também o pão para o espírito. Perdoa as nossas dívidas, mas ensina-nos antes a merecer a tua misericórdia, perdoando aqueles que nos ofendem. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afasta do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade, e que sejas sempre generoso, Pai, para com todos os espíritos encarnados e desencarnados que sofrem. Que as tuas bênçãos, Senhor, alcancem os cárceres, os hospícios, os hospitais. Que a tua luz abrace a todos que neste momento chegam ao mundo espiritual, e que teu amparo vá a todos que precisam enfrentar o luto. Que teu amor alcance os que sofrem a fome e a dor, e até aqueles que são obrigados, em seus trabalhos diários, a encarar o perigo para bem servirem. Que tua sabedoria toque os dirigentes das nações, a fim de que promovam a paz, e que envolva também a todos nós, Senhor, a fim de que entendamos que as dificuldades têm um propósito maior. Pai, tem piedade dos órfãos e viúvas, e também daqueles que até esta hora não tiveram sequer um pedaço de pão. Dá-lhes apoio e fé. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Assim seja. Bem, minhas companheiras, meus companheiros, o nosso tema de estudo de hoje se encontra no capítulo 27, itens 1 a 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e se baseia no texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Leiamos. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E o vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Olá, queridos amigos. Quem vos fala hoje é a Poliana, e eu fico muito contente de poder participar, desse momento tão interessante, tão importante, que é o Evangelho do Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Após a leitura do capítulo 27, itens 1 a 4, uma bela leitura, por sinal, vamos passar ao momento de reflexão. E é um momento que nós vamos começar a tentar analisar as características que uma prece deve ter, de acordo, é claro, com aquilo que Jesus nos ensinou. Primeiramente, vamos buscar na fonte desse conhecimento, que são os textos bíblicos e que foram mencionados por Kardec, lembrando da importância do estudo da Bíblia para nós espíritas, Então, vamos lá. Quando vos apresentardes para orar, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhes, a fim de que o vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe a vossos pecados. Se não perdoardes vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Então, aqui nós estamos falando da questão do perdão antes de orar. Também, em Lucas, nós observamos o seguinte:
Também disse essa parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano, o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim, consigo mesmo: Meu Deus, rogo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Bem, aqui nós percebemos 2 homens com 2 características bastante diferentes, né, e bem contrárias. E nesse exemplo, Jesus quer mostrar que enquanto um se rogava graças por ser diferente, por ser melhor que os outros, por não ser, por exemplo, um ladrão, um adúltero, né, e principalmente ressaltava as suas ações perante a Deus, né, como o fato de jejuar, de dar o dízimo e tudo o que possuía, o outro, o publicano, ele se manteve abaixo, né, ele se manteve com uma postura humilde, né, ele sabia reconhecer os seus problemas, ele sabia reconhecer a sua pequenez diante de Deus, porém, ele rogava pedindo piedade, porque ele sabia e reconhecia o fato de ser um pecador. E daí Jesus deixa bem claro que o publicano, que sabia se colocar, né, que sabia o seu lugar, porém buscava ser melhor, ele voltou para casa justificado, ou seja, ele recebeu as bênçãos de Deus, né, a sua prece foi atendida, e ele recebeu ali todas as boas energias, enquanto que o outro, talvez não, justamente por não ter sequer um pingo de humildade. Então ele termina, né, brilhantemente ali, aquela fala dizendo: aquele que se eleva será rebaixado, ou seja, aquele que se auto-intitula o melhor, se acha melhor que os demais, né, crê que é o único ali que detém todo o poder, todo o conhecimento, que detém tudo, ele será rebaixado perante a Deus. Enquanto que aquele que se humilha, aquele que sabe se reconhecer, que sabe reconhecer o seu lugar e que sabe ter a humildade perante os seus semelhantes, né, e que entende que todos somos iguais perante a Deus, esse sim será elevado, esse sim será ouvido por Deus e receberá, né, as bênçãos do céu. Lá no item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que: se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe o fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem, do número daqueles que só entendem a sua própria língua, responderá amém no fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizes? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Essa passagem de Paulo, ela nos revela, né, ela na verdade, ela fala com relação, ela toca, né, no quesito de preces inteligíveis, né?
Bem, vamos passar agora aos comentários que Kardec faz acerca das passagens que nós citamos anteriormente, né? Comentários que por sinal são brilhantes e demonstram a capacidade que o nosso codificador tinha de organizar, né, todo esse conhecimento, todo esse material e concatenar todas as ideias, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 4, o que ele nos diz? Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhai em evidência, antes orai em secreto. Ou seja, não demonstre para todo mundo ali, né, ou para qualquer que seja, que você esteja orando. Qual o porquê de fazer isso? Né? Qual o porquê de demonstrar a todos que você é uma pessoa de fé? Antes, como diz Kardec, como diz Jesus, né? Orar em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados. Ou seja, não adianta nada você fazer uma prece de 1 hora se essas palavras que você pronuncia sequer têm um significado. E mais, né? Talvez essa quantidade de palavras sequer serão escutadas, mas pela sinceridade delas, ou seja, né? A quantidade de palavras não é pelo que vai ser escutado, né? Mas sim pelo que elas têm de sincero. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus. Ou seja, fazer uma prece vai muito além de dizer palavras, de agradecer, de pedir. Demonstra também uma questão de ações, de atitude, ou seja, antes de orar e pedir a Deus, mostre que você é um verdadeiro cristão. Mostre que você sabe perdoar, que você sabe seguir as palavras de Jesus. Agora eu pergunto, alguém faz isso? Alguém pensa nisso? Né? Eu tô dizendo aqui réis mortais como nós. Será que antes da gente orar, a gente perdoa aquele amigo, aquele colega, aquele desconhecido que nos fez passar maus lençóis ou que nos fez mal? Se não parte de um coração purificado, se a prece não parte de um coração purificado, de todo sentimento contrário à caridade. Ou seja, né, a prece que não passa, que não é feita através de um coração, né, que tem esse sentimento, a caridade, ela acaba, né, não sendo, digamos assim, agradável a Deus. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Ou seja, não adianta nada orar ressaltando as suas potencialidades, ressaltando o quão bom você é e o quão bem você faz às outras pessoas. É necessário que oremos com a humildade, né, sabendo reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza que é Deus. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e, se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Né? Ou seja, vamos evitar as comparações. E se isso acontecer, procure as comparações que está, né, em você, que sejam piores em você. Porque senão, se você for comparar, né, se nós, né, na verdade, formos comparar o que há de melhor, cadê a humildade? Né? Aí a gente volta na questão de ressaltar as qualidades, a gente cai na questão do orgulho. E aí uma prece, ela não é feita com o coração. Então, caros amigos, percebam a importância, né, a profundidade que foram as palavras de Jesus com relação à qualidade da prece. Né? Fazer uma prece não é proferir palavras bonitas, não é se exaltar,
não é dizer a Deus o que você tem feito de bom e de melhor, e tampouco exigir e ordenar, né? Pelo contrário, fazer uma prece é se colocar em posição de humildade, é se fazer pequeno, é agradecer por pelo menos estar vivo, e se pedir, pedir com sinceridade, pedir com humildade, né? A gente percebe que muitas vezes a gente acaba pedindo coisas que estão aquém do que merecemos, né? Então, muitas vezes as pessoas, nós mesmos pedimos dinheiro, pedimos fama, sucesso, quando na verdade o que deveríamos pedir seria trabalho, seriam instrumentos para alcançar aquilo que nós almejamos, mesmo que seja, por exemplo, o sucesso, né? Deus não vai dar dinheiro para ninguém, Deus não vai dar casa para ninguém, Deus não vai dar carro para ninguém, né? Isso não é o objetivo. Mas Deus pode te ajudar, através dos bons espíritos, a criar meios, né, para que você consiga ter um mínimo ali para sua sobrevivência. Então, percebam que a qualidade da prece, né, ela é muito importante. E outra coisa que é interessante que a gente ressaltar aqui, que a primeira coisa que Jesus fala é que não nos coloquemos em evidência para orar, né? Isso aqui é muito complicado, porque muitas vezes nós vemos pessoas fazendo orações fervorosas e falando em línguas e falando alto, e a gente pensa, poxa, né, qual que é a qualidade dessa prece, né, que está sendo proferida de uma forma até mesmo pesada, como eu vejo com os meus olhos. Então, assim, se Jesus diz, né, orar em secreto, por que as pessoas repetem maneiras e modos de orar que são, assim, extremamente agressivas? Fica aí um ponto de interrogação, de reflexão para vocês. Continuando aqui as nossas reflexões, nós passamos ali para o capítulo 27, né, no item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, pontuando o que o Kardec diz, que a prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado, ou seja, o valor da prece está atrelado ao pensamento que lhe é colocado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Ou seja, ele remete aqui, ele está explicando aquela passagem de Paulo aos Coríntios, né, sobre a questão da prece ser inteligível, né? Aí ele continua: para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Ou seja, né, se está havendo uma prece em línguas para pessoas que sequer entendem essa língua, o que seriam então essas palavras? Nada mais além de amálgamas. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia. Ou seja, né, para que a prece ela tenha um fundamento, para que ela tenha um sentido, é preciso que cada palavra dessa prece seja entendível e desperte uma ideia, uma reflexão. Desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Ou seja, se uma prece sequer é entendida por alguém, qual é o valor, né, qual é o significado, qual é o sentimento que essa prece despertará na pessoa, né? Então, é pertinente esse ponto que Kardec traz a respeito da fala de Paulo, porque do que adianta, né? Como ele diz,
termos inúmeras palavras, lindas palavras, preces que antes eram feitas em latim, se as pessoas que estavam ali, se quem está ao lado, ou se quem está tentando escutar, entender, sequer conhece ou reconhece aquela língua, né? E aí isso entra na questão da qualidade da prece, né? Isso é um ponto também muito importante. Bem, acerca da importância e da qualidade da prece, nós ainda encontramos diversos textos no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós apontamos 2 aqui só para enriquecer a nossa fala, né, que são textos trazidos por espíritos da codificação e que nos colocam a par do quão significativo é esse tema. Por exemplo, em uma das comunicações com um dos espíritos da codificação, ele começa a frase dizendo que todos nós oramos, né? E que são poucos aqueles que de fato sabem orar, né? Olha que denso essa frase, né? Muita gente reza, muita gente ora, né? Muita gente pede, mas são poucos aqueles que sabem orar. Lembrando, né, daquilo que Jesus nos disse, de quais eram as qualidades que uma prece deve ter. E aí, mais à frente, mais adiante, ele diz que a vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade, ou seja, um pedido que venha do coração e de que de fato, né, nós necessitamos. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas, né? É o que a gente comentou anteriormente, né? Isso é inútil pedir a Deus, né? Como pedir a Deus que abrevie as nossas provas, sendo que nós temos que passá-las, né? Sendo que aquilo é necessário para o nosso crescimento. Que vos dê alegria. Deus não vai nos dar alegria. Nós, através do nosso trabalho, através da evolução, através, né, de todos os instrumentos que nos é dado, nós chegaremos a ter, né, a completude da felicidade, assim como da riqueza, né? Deus não vai deixar ninguém rico. Rogar-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação, da fé. Ou seja, devemos pedir a Deus bens preciosos que vão além do material, que são bens espirituais, como a paciência, a resignação, né? Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Né? Aqui, nada mais, ele nos diz que o que deveríamos de fato pedir é a melhora espiritual. É que nós possamos nos tornar espíritos melhores, para que, advindo disso, né, tudo o que nós necessitamos e o que nós queremos possam se tornar realidade. Mais adiante, no item 23, Santo Agostinho nos diz: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Ou seja, a prece, ela é algo maravilhoso. Ela é uma ação que nos leva, né, que nos conduz a Deus. Bem, caros amigos, para enriquecer os nossos estudos acerca da prece, nós buscamos em André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho, um pouco do que ele fala em relação à qualidade e à importância da prece. E ele diz que faça de sua vida uma prece constante, vivendo cada momento com elevação. Erga os braços em louvor a Deus, mas conserve suas mãos na atividade do bem. Ou seja, mantenha-se em prece o tempo todo, né? De forma que você possa se manter elevado, manter as suas vibrações, as suas energias elevadas. E trabalhe e conserve-se sempre na atividade ao bem.
Ou seja, não basta só orar, só pedir a Deus. É preciso que trabalhe. E, em verdade, André Luiz, nessa parte, está corroborando os dizeres do apóstolo Paulo, presentes no texto de Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 e 18, que diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus Cristo para convosco. E mais adiante em Colossenses 4, versículo 2, persisti em oração, permanecendo despertos nela com agradecimento. Ou seja, mantenha sempre em oração, mantenha sempre agradecimento. Em tudo que fizer, dê graças a Deus. Bem, uma outra passagem interessante de André Luiz, ele diz que peça a Deus por sua transformação moral, mas tome a iniciativa de se melhorar. O Senhor ouve quem pede com sinceridade, mas cada um recebe de acordo com as suas próprias obras. Rogue, pois, o auxílio divino sem descuidar do esforço na renovação íntima. Ou seja, tudo aquilo que nós comentamos antes, que Kardec disse e que Jesus trouxe brilhantemente, né? Para além da prece, para além da oração, é necessário que busquemos uma transformação moral. É necessário que pedimos a Deus que nos dê força e que nos auxilie nessa transformação. E além de tudo, além de pedir, é imprescindível que tomemos a iniciativa de melhorar, né? E a partir da sinceridade, da humildade que nós colocamos no nosso trabalho, que colocamos no nosso discurso e que colocamos em nossos exemplos, nós receberemos de fato a graça e as bênçãos de Deus. Então é importante lembrarmos sempre disso. A prece sem sinceridade, sem honestidade, sem humildade, ela não passa de meras palavras jogadas ao vento. Muito bem, meus queridos amigos, nós terminamos as nossas reflexões de hoje. Eu espero que tenha trazido um mínimo de elucidações e que tenha sido um pouquinho claro para todos vocês. E que nós possamos, ao longo dessa semana, repensar o nosso modo de fazer a prece, buscar as qualidades que Jesus nos trouxe acerca da prece, perceber o que nós estamos fazendo de correto, o que não estamos fazendo, e além disso buscar melhorar, né, a nossa prece. Não só a prece, né, mas acho que nós temos que buscar a reforma íntima, a nos melhorar, a melhorar o nosso espírito e a nossa forma de conduzir a nossa vida. Agradeço mais uma vez pela oportunidade que nos foi dada e espero que tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Vamos, neste momento, voltar nosso pensamento ao nosso Pai e ao nosso irmão Jesus. E, com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir nossos corações em prol de nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que, de uma forma ou outra, conectaram-se nesta rede de luz e oração em busca de auxílio. Vamos mentalizar os nossos inimigos, pedindo que encontrem a paz. Vamos vibrar por nosso país, por nosso planeta e todos os recantos do universo. Pelos animais, para que sejam amados e respeitados por nós, humanos. Por todos os nomes que desfilam em nossa mente neste instante e precisam de auxílio. Por todos os nomes que estão escritos em nossa irradiação fraterna. Vamos vibrar também por aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavile, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo para que possamos amanhã ser um pouco melhores que hoje.
Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais e aos irmãos que julgarem necessários. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto fazemos a prece final, fluidifique nossas águas, colocando nelas o necessário medicamento para cada um. Passemos à oração final. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja. Bem, minhas companheiras, meus companheiros, agradecemos a espiritualidade da colônia Maria de Nazaré que nos ampara. Envoltos pelo amor do Pai, pedimos a permissão, em nome do nosso Mestre Jesus, para encerrarmos o Evangelho de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo Evangelho no Lar, na Casa Virtual Luz Espírita. A Rádio Cavile apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas. Nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam.